Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, eu sou analista CNPI especializado em investimentos e aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre dois fundos imobiliários que em apenas um único mês teve uma queda, apanhou do mercado em quase 10%, realmente ficando muito abaixo aí do que o mercado também apanhou. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo por que isso aconteceu e que de fato a gente acompanha uma mudança nos fundos imobiliários ao longo dos últimos meses. A gente viu que até recentemente muitos desses fundos estavam fazendo emissões de novas cotas constantemente. Agora esse movimento, essa janela de novas oportunidades se fechou, sobrando então para esses fundos imobiliários apenas se alavancar, ou seja, emitir CRIs, emitir papéis de dívidas para então conseguir fazer compras de galpões, fazer compras de shoppings, só que nem sempre essa que é uma negociação que pode agregar valor e na minha opinião, nesses dois fundos que a gente vai falar aqui nesse vídeo, isso aconteceu. Então começando aqui pelo caso do Vilge 11, esse é um fundo imobiliário que fez uma aquisição recente de um imóvel, de um galpão logístico lá no estado do Pará, na cidade de Belém, na região metropolitana. Esse imóvel tem uma capacidade, uma metragem de quase 49 mil metros quadrados e que ainda há a possibilidade, a direito de preferência para o Vilge 11, de comprar um outro terreno ali próximo, né, ali que faz parte desse complexo, que pode agregar outros 45 mil metros quadrados, que aí no caso o Vilge 11 teria esse direito de preferência. Nessa atual transação já realizada pelo fundo imobiliário, o Vilge vai ter que pagar quase 135 milhões de reais por essa área que já está pronta, o que corresponde a um cap rate de 9%. O que seria um cap rate? Imagina todos os aluguéis que o fundo imobiliário vai receber ao longo desse um ano que ele vai ter à frente. Então, pegando todos os aluguéis anuais dividido pelo preço que ele pagou naquele imóvel, ele tem um cap rate. Cap rate de 9% e está bem ali próximo o que a média do mercado costuma fazer, principalmente pensando que nesse caso aqui é um fundo imobiliário, é um galpão no Pará, que não é uma região ali tão famosa, por isso ainda assim é um cap rate um pouquinho maior do que a gente vê talvez em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, outros fundos têm um cap rate ao redor de 8%. Mas ainda assim, ali está em sentido, está em consonância com outros fundos imobiliários nesse cap rate no valor pago pela sua metragem. Acontece que esse valor, o fundo imobiliário não tinha em caixa. Então, para ele fazer o pagamento, para ele levantar recursos, ele teve que fazer então uma emissão de um CRI, em que ele vai pagar ao longo dos próximos 15 anos, com carência de 24 meses, cerca de IPCA mais 6,5% ao ano. O fundo acredita que através disso ele possa aumentar sua distribuição de dividendos em 3 centavos por cota, principalmente por esse período de carência que a gente acabou de citar. Além disso, outros pontos positivos envolvem o fato da maior diversificação. Afinal de contas, o fundo imobiliário ainda não tinha nenhum imóvel na região norte, então isso dá mais uma característica diferente, é mais uma cidade em que ele se expõe. Além do mais, reforça sua tese em investir em galpões que têm inquilinos voltados ao e-commerce. A gente tem acompanhado aqui a tese, né, da digitalização das empresas, de maior venda do varejo, e o Vilge gosta sim de se expor a inquilinos que têm essa característica. Então, esses de fato são os pontos positivos dessa compra. Agora, para mim, os pontos negativos se sobressaem, e eu digo por quê. Aqui a gente está falando de uma dívida, né, de um custo de capital que envolve IPCA, a inflação, mais 6,5% ao ano, enquanto que o cap rate da compra foi de 9%. Então, para mim, o custo da dívida ele acaba sendo maior do que a própria geração que ele possa ter de valor naquele imóvel. Então, por si só, se há maior custo de capital do que só rentabilidade, isso para mim não soa como algo muito positivo. Além disso, também não gostei muito porque mesmo essa tese de diversificação ser interessante, tem mais cidades no portfólio, ainda assim a cidade ou região metropolitana de São Paulo é a mais bem vista, é a que possui historicamente menor vacância, maior preço do aluguel. Então, para mim, essa diversificação ainda não é muito boa, principalmente porque os inquilinos que já estão alugados lá nesse imóvel do Belém do Pará tem uma média de tempo de contrato inferior a 4 anos. Então, olha só, o fundo se alavancou para os próximos 15 anos, enquanto que os contratos que ele tem hoje são contratos típicos que devem vencer, em média, até 4 anos. Então, o fundo simplesmente pode perder sim os seus inquilinos, não fazer renovação dos seus aluguéis e ainda piorar ainda mais essa geração de valor. Porque você imagina, ele vai continuar pagando mensalmente ali a sua dívida atrelada ao CRI que ele fez a emissão, enquanto que não vai ter nenhum outro imóvel para fazer ali esse pagamento, não tem nenhum inquilino para fazer esse pagamento. O mercado também não entendeu isso bem, por isso bateu bastante no fundo imobiliário ao longo desse último mês, que hoje negocia a um P sobre VP de 0,78 vezes. Eu ainda acho que sim, não é o melhor momento para o fundo, mas talvez o mercado tenha batido demais na sua cotação.
Já o segundo fundo imobiliário que nós vamos falar hoje é o HSML11, o fundo imobiliário famoso aí de shoppings, que recentemente também fez uma aquisição de um novo ativo, de um novo shopping lá em Salvador, de um shopping que foi inaugurado em 2009, tem uma metragem ali ao redor de 37 mil metros quadrados e que o valor da transação ficou ao redor de 430 milhões. Se a gente pegar o tanto que foi pago pelo imóvel e pela sua metragem, a gente chegaria a um preço por metro quadrado bem semelhante ao que o fundo imobiliário já tem em carteira. Ou seja, não pagou nem caro nem barato. O problema não foi esse. O problema, porém, veio através da forma de pagamentos, já que o HSML não tinha todo o seu dinheiro em caixa para fazer o pagamento desse imóvel. Ele teve que fazer emissão de dívidas para arrecadar fundos e fazer o pagamento. No final das contas, ele vai ter agora uma alavancagem de 26%, o que é considerado ali bem alta entre os fundos imobiliários. Além disso, esse imóvel especificamente também tem algumas dúvidas, porque ele ainda tem uma vacância, mesmo que o fundo não tenha divulgado isso abertamente, mas dá a entender que ele tem uma vacância alta e ele tem uma renda mínima garantida por 3 anos. Ou seja, se o shopping continuar com uma vacância alta após esses 3 anos depois da negociação, o fundo vai começar a distribuir valor. Então ele aposta que ele vai conseguir arrumar toda essa casa, arrumar todo esse shopping em menos de 3 anos. Se isso não acontecer, o fundo vai perder rentabilidade. Como o mercado já antecipa problemas e riscos, acaba que também o mercado já bateu bastante na cota desse fundo imobiliário, que também teve uma desvalorização ali bem acentuada. Esse movimento se torna um pouquinho mais dramático porque, embora o fundo divulga que tem ali linhas de metrô, linhas de ônibus chegando até esse shopping, no final das contas, na prática, não funciona tão bem assim. A gente vê que não é tão fácil chegar até esse shopping, mesmo que tenha ali algumas boas lojas de bons inquilinos, tem ali uma faculdade da Cogna ali inserida, mas ainda assim não é tido como algum shopping muito bem visto, até porque Salvador já tem muitas opções de outros shoppings mais perto e mais fáceis de chegar. Então olha só, a gente está falando de 2 fundos que fizeram compras polêmicas de ativos não muito evidentes, né? Ativos mais secundários, de estratégias um pouco mais secundárias. Por causa disso, saindo mais da sua estratégia, o mercado bate, em certa parte é um pouco justificado, tanto que o mercado bate, mas ainda assim são fundos negociados com desconto, o PVP também do HSML está em 0,74 vezes. Também acho que o mercado bateu demais, mas ainda assim são compras polêmicas, então se você é acionista, cotista desses 2 fundos imobiliários, fique atento, porque tem sim chances dos fundos imobiliários destruir valor para você, cotista. Então, agradeço muito sua atenção. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para eu continuar produzindo e fazendo novos conteúdos todas as semanas. Te espero lá no próximo vídeo. Muito obrigado!